Mateus capítulo 14. Evangelho de Mateus capítulo 14. Nós vamos começar do verso 1 e vamos ler até o verso de número 21. Diz assim a palavra do Senhor: Porque por aquele tempo Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto João lhe dizia: não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes, que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa dos juramentos e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia acontecido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: eles não precisam ir, dei-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e o partiu os pães. Em seguida deu-os aos apóstolos, aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém. Graças a Deus por essa palavra. Vamos orar? Vamos orar pela vida do meu pai. Ele saiu do hospital, já está em casa, mas ainda está sobre os cuidados da home care e ainda precisa fazer hemodiálise, precisa receber oxigênio ainda, não está andando ainda sozinho e uma série de outras questões. Mas nós cremos no Senhor e oramos e sabemos que Deus faz sempre o melhor. Por isso vamos orar. Senhor Deus amado, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Te agradecemos pela tua palavra que foi lida esta noite. Tua palavra é viva, eficaz, poderosa, maravilhosa, faz a diferença na nossa vida. Nós nos rendemos a ti, Senhor, em adoração, em louvor, em serviço, em busca do Senhor. Tua palavra diz: buscai-me e me achareis quando me buscares de todo o coração. Tua palavra diz: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-los-á.
buscai e achareis. Nós cremos na tua palavra é a verdade para a nossa vida, e nós buscamos um avivamento, buscamos, Senhor, uma mudança de vida, buscamos, Senhor, santificação, buscamos, Senhor, ouvir a tua voz, a tua palavra, buscamos, Senhor, a tua presença, a ação do teu Espírito Santo entre nós, no meio de nós, na nossa vida. Buscamos, Senhor, uma comunhão mais profunda com o Senhor. Buscamos, Senhor, humildade. Buscamos, Senhor, viver como Cristo viveu. Buscamos, Senhor, mansidão para o nosso coração. Buscamos o fruto do teu Espírito, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Buscamos sobre a nossa vida. Buscamos a atuação do Senhor em nós, buscamos poder do alto, buscamos, ó Deus, que sejamos uma igreja que possa impactar o mundo pelo poder do Teu Espírito. Buscamos um avivamento de santidade, de arrependimento, de mudança de vida, um avivamento de comunhão, de partilha, um avivamento de desejo de estarmos juntos, de caminharmos no Senhor. Buscamos fogo dos céus, buscamos, ó Deus, um aquecimento no nosso coração, que toda a mornidão, toda a apatia espiritual seja banida da nossa vida para a glória do Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre os enfermos, aqueles que estão, ó Deus, precisando de uma cura, de uma libertação. Pedimos a Tua bênção sobre a vida do meu pai que está lá, agora em casa. Te louvamos pelo privilégio de tê-lo em casa novamente, mas pedimos que o Senhor atue sobre a vida dele, estenda as tuas mãos, para que ele possa se levantar daquela cama, para que ele possa viver ainda, Senhor, os dias que lhe restam na tua presença. Senhor amado, abençoe os demais irmãos que não puderam estar conosco esta noite. O Senhor conhece a dificuldade de cada um, mas pedimos a paz do Senhor sobre a vida deles. Pedimos também que o Senhor fale conosco nesta palavra, esta noite, para a glória única, exclusiva do Teu nome. Pedimos a Tua bênção também sobre os eventos que teremos, a confraternização do dia 11 e 12. Pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre o batismo, quando vamos fazer o culto de jovens e os demais atividades da igreja. Que tudo seja para a única glória, honra e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Precisamos nos entregar mais à oração e buscar do Senhor. Amados irmãos, eu quero falar essa noite sobre os desafios de viver em uma época difícil. Fato é que nós vivemos em dias difíceis em nossa geração. Todos vocês sabem disso. Os nossos dias não são dias simples, não são dias de avivamento, infelizmente, não são dias de grandes multidões se convertendo ao Senhor, não são dias de pessoas com desejo, buscando a santificação em geral. São dias difíceis. Eu sei que a igreja já viveu outras épocas difíceis na história. E é verdade, muitas épocas e muitos tempos mais difíceis talvez do que os nossos. Tempos de perseguição, tempos de derramamento de sangue, tempos de esfriamento espiritual. A igreja já viveu assim, tempos dessa forma na história. Mas me parece que estamos realmente vivendo um período de prova. Eu entendo assim. Eu acho que nós estamos num período de prova, como igreja.
A Bíblia diz que Deus resolveu provar José na prisão. E José passou por um longo período de prova na sua vida, até se tornar o governador do Egito. Me parece que nós vivemos em dias de prova, mas ao mesmo tempo vivemos em dias de sequidão, de mornidão espiritual. Vivemos dias de proliferação do pecado, e proliferação de forma assustadora. Vivemos, eu não sei se vocês percebem isso, creio que sim, mas vivemos dias de dificuldade de evangelização. Antigamente parece que era muito mais fácil evangelizar as pessoas. Hoje a gente encontra mais dificuldade para evangelizar as pessoas. E quem expõe a palavra, quem prega a palavra, também deve estar percebendo que são dias de dificuldade, de exposição da palavra. Não é fácil expor a palavra hoje em dia. Não há tanta receptividade, não há tanto feedback quando se fala da palavra verdadeira. Não estou dizendo com vocês, estou falando de forma geral. Quando se prega a verdade, parece que não se tem muito feedback hoje em dia. Não se tem muita resposta positiva do povo em geral. É por isso que é muito tentador para os pastores falar outras coisas que não seja a palavra. Pregar num púlpito, por exemplo, autoajuda, pregar num púlpito frases de efeito, porque tem mais receptividade das pessoas do que quando se prega a palavra. Eu só posso concluir que os nossos dias são difíceis. Eu acho que a igreja já viveu dias muito mais difíceis, mas na minha geração, eu estou falando pela minha geração, pela minha experiência de caminhada. Eu já tenho mais ou menos 40 anos de caminhada cristã. E da minha experiência própria de caminhada cristã, talvez esses últimos 10 anos sejam os mais difíceis, talvez 15 ou 20, os mais difíceis. Metade então. Quando eu olho para esse relato de Mateus capítulo 14, que a gente leu, isso me chama a atenção de forma especial. Aliás, a palavra de Deus é sempre uma revelação maravilhosa. Mas aqui eu acredito que nós temos o retrato de pelo menos 3 grupos de pessoas que são representativas da nossa sociedade. Nós temos aqui no relato que nós lemos, a família de Herodes. Esse é um grupo de pessoas que representam uma grande parcela da nossa sociedade, a família de Herodes. Nós temos aqui o grupo da multidão que seguia a Jesus. Este é um outro grupo que representa uma outra grande parcela da sociedade. E nós temos aqui o terceiro grupo, que são o grupo dos discípulos de Jesus, que já é um grupo menor, já naquela época, e ainda hoje continua menor do que os outros 2 grupos. Então a família de Herodes, eu vou explicar um pouquinho cada um desses 3 grupos. A família de Herodes é o retrato claro da sociedade corrompida. Porque na família de Herodes, vocês leram o texto comigo, Herodes era o rei naquela época, tinha lá uma mistura de sangue judeu, mas Herodes reinava para o Império Romano. E a família dele era extremamente corrompida, porque Herodes tinha tomado para si a esposa do seu irmão.
tinha tomado para ele. E aí essa mulher que chamava Herodias era perversa. E tinha João Batista, que era o profeta de Deus. E Herodes, porque João Batista falava contra o pecado de Herodes, Herodes mandou prender João Batista. As prisões injustas não são coisas da era moderna, já existia naquela época. A corrupção na política não é coisa de hoje, já existia naquela época. A imoralidade nos meios políticos já existia naquela época. E Herodes queria matar João Batista, mas como todo bom político, ele queria fazer a política da boa vizinhança para manter um certo status diante do povo. Então ele não matava João Batista por causa do povo, porque o povo considerava João Batista um profeta de Deus. Mas a Herodias, que era a mulher dele, que era ex-mulher do irmão dele, ou seja, que era ex-cunhada dele, odiava João Batista e esperou uma oportunidade para matar João Batista. Então essa era a família de Herodes. Ela é caracterizada por rejeição à verdade. É quando ele vai prender João Batista, porque João Batista apontava a verdade, dizia: você não pode possuir a mulher do seu irmão. E ele então odiava João Batista e rejeitava João Batista por causa disso. Qualquer semelhança com a nossa sociedade não é mera coincidência. É uma família marcada pela violência, pelo desejo de assassinatos. Herodes desejava matar João Batista e Herodias conseguiu realizar o desejo dela, que era matar João Batista. Ao mesmo tempo, é uma família marcada por distrações e diversões entorpecedoras da mente, ou seja, no relato que nós vimos, tem a dança da filha de Herodias, no aniversário de Herodes. Eles são dados à festa, são dados a vinho, são dados às orgias, e naquela festa, naquela distração, não que todas as festas sejam ruins, mas muitas são apenas distrações e entorpecem a mente das pessoas. E naquele momento de entorpecimento da mente, Herodes faz um juramento impensado, porque ele devia estar regado a muito vinho, devia estar regado a muita sensualidade, e ele diz para a filha de Herodias: tudo que você quiser eu vou te dar, até metade do meu reino. É uma família marcada por malignidades influenciadoras, porque a mulher de Herodes, ela vai influenciar a própria filha. O texto diz isso, por influência da mãe. Ela está diante de um rei que diz: você pode pedir o que você quiser. Você já se imaginou nessa posição? O rei falar para você: pode pedir o que, até metade do meu reino eu dou para você. E olha o pedido que ela faz: eu quero num prato a cabeça de João Batista. Ela é influenciada pela malignidade da mãe para fazer aquele pedido. E é uma família marcada pela politicagem, que deseja agradar e ser bem visto por todos. Então, por isso, Herodes tinha um desejo, mas fazia o que o povo queria. Para mim, irmãos, essa é sem dúvida uma parcela grande da nossa sociedade. Aqueles que rejeitam a verdade, a pregação da verdade, porque não querem ouvir que estão errados. É uma geração violenta e assassina, que mata espiritualmente, que produz violência emocional, física. É uma geração da distração, das diversões entorpecedoras, porque os muitos circos da vida, os muitos distrativos da nossa geração estão aí, as grandes festas, com as muitas seduções da vida, que atraem, que entorpecem as pessoas, fazem elas perder o juízo, fazem elas perder noção da vida.
fazem elas tomarem decisões desastrosas, está na nossa sociedade. As malignidades influenciadoras, que promovem assassinatos, que penetram na mente das pessoas com incentivos destrutivos, está aí a mídia toda hora, de alguma forma, às vezes, influenciando para o mal. Aliás, frases feitas, tomem cuidado. De vez em quando eu dou uma olhada no Instagram. Eu não sou inimigo das mídias, eu não sou inimigo do Facebook, eu tenho Facebook, a igreja tem Facebook, essa mensagem está sendo transmitida pelo Facebook. Mas muitas frases colocadas ali estão cheias de mundanidade, de pensamentos completamente contrários à palavra, e as pessoas parecem que cristãos pegam as frases e postam elas, como se fosse uma vantagem aquela frase, e ela está falando exatamente contra o que a Bíblia fala. Eu só posso concluir que as pessoas estão sem juízo às vezes. Influenciadoras malignas, politicagem, as pessoas querem manter aparência o tempo todo, como Herodes queria manter aparência para o povo. No coração dele ele tinha ódio de João Batista, mas ele queria manter aparência para o povo. E está bem com todo mundo. Então essa é uma parcela da população, mas tem a outra parcela, que está representada aqui nesse relato, que é a multidão que segue Jesus. Essa multidão, ela vem a Cristo, mas talvez alguns da multidão vinham porque tinham interesses de resolver os problemas e as situações da vida. Se a família de Herodes rejeitava Jesus, a multidão queria. Mas muitos talvez queriam só uma cura. Outros precisavam talvez de uma solução de problema. Outros porque estavam com fome, queriam comer pão. Outros porque eram curiosos, queriam ver milagres. Outros talvez até admiravam Jesus, gostavam da sua palavra, se sentiam bem quando Jesus falava, talvez se sentiam valorizados, consolados. Outros da multidão talvez realmente eram atingidos pela realidade transformadora de Jesus e mudavam de vida. Era a multidão. Fato é que muita gente seguia Jesus. Eu só fico perguntando onde estavam aquelas pessoas quando todo mundo gritava: crucificam, crucificam, crucificam. E aí nós temos o terceiro grupo, que eram os discípulos. Os discípulos são aqueles que sempre estão com Jesus. Os discípulos são aqueles que estão no processo de conhecer a Jesus. Eles têm lá os seus defeitos, mas eles estão crescendo, eles estão conhecendo o Senhor. Salvo um deles, obviamente, que todo mundo já sabe. Os discípulos são aqueles que muitas vezes abriam mão de tudo para estar com Jesus. Eles amavam estar na presença de Jesus e ouvir o Mestre. Os discípulos são aqueles que se abriam para servir a Jesus e para estar com Ele. Então aqui nós temos esses três grupos: família de Herodes, a multidão e os discípulos. E aí nós temos a pessoa de Jesus no texto. E aqui nós vemos o Senhor vivendo em meio a toda essa realidade que era de tempos difíceis também. E como Jesus agia nessa realidade. Como Jesus atuava nessa realidade que é a mesma, praticamente, que a nossa realidade. A turma de Herodes, que rejeita a verdade, que não quer nem saber de nada, que não quer que se fale de pecado, a multidão, que muitas vezes segue, mas pouco compromisso tem, e os discípulos. Então aqui eu quero chamar a sua atenção essa noite, porque talvez alguns que me assistem façam parte de algum desses grupos mencionados. Quem sabe alguém dos que está me assistindo pela internet ou que vai me assistir, faça parte da família de Herodes. Talvez outros façam parte da multidão de Jesus, que segue Jesus. E talvez outros façam parte
dos discípulos de Jesus. Mas eu quero olhar para Jesus essa noite e perceber como eu posso viver, e conviver com a família de Herodes, com a multidão, sendo discípulo de Jesus. E é isso que Jesus vem nos ensinar, e vem nos ensinar algo muito importante. Vejam que o texto começa revelando a morte brutal de João Batista. E a morte de João Batista não vem do povo ignorante. A morte de João Batista vem da elite da sociedade. A morte de João Batista vem do Estado, daqueles que comandam, da força judiciária e executiva do Estado. A morte de João Batista vem de quem tem poder humano para executar a morte. E logo após, então, o relato trágico, do ponto de vista humano, da morte de um homem que é decapitado na prisão e sua cabeça colocada num prato, numa bandeja e levada para uma jovem. Após o relato da morte de João Batista, o texto diz no verso 13 que Jesus ouviu o que havia ocorrido. Jesus toma ciência da morte, da covardia que fizeram com João Batista, que era um profeta do Senhor. Então Jesus, ao ouvir isso, retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. Me parece que ele queria meditar sobre aquela situação. Mas as multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e seguiram Jesus a pé. E o texto diz aqui no verso 13, que quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, ele teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ou seja, quando Jesus recebe a notícia da morte de João Batista, o seu profeta, ele vai se retirar em particular no deserto, mas ao ver a multidão, ele tem compaixão deles e cura os seus doentes. Com isso eu creio que Jesus vem nos ensinar que nós devemos continuar expressando sempre o amor, apesar das misérias humanas. Preste atenção, irmãos. Diante de tão grande expressão da malignidade humana, que tenta destruir a voz profética de Deus, que era João Batista, que se movimenta na sua violência contra a voz de Deus, e contra a voz de Deus é contra o próprio Deus, porque quando uma pessoa se levanta contra um profeta de Deus, contra um homem de Deus, ele está se levantando contra o próprio Deus, porque a voz ali era a voz de Deus. Era a voz de Deus para Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Mas esta sociedade se levanta violentamente contra a voz de Deus. E qual foi a reação de Jesus? Ele sai em particular, mas ao ver a multidão, ele mantém a compaixão, ele tem compaixão da multidão e ele cura a todos os seus doentes. Ou seja, Jesus não é manipulado pela violência e pela maldade da sociedade. Ou seja, Jesus não perde a esperança de que o ser humano pode se transformar em alguém diferente, mesmo vendo toda aquela situação catastrófica da sua sociedade. Jesus não perde a capacidade de expressar o amor, mesmo diante de tanta violência. E você pode perguntar: por que você está falando isso? Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a gente se depara com a violência, muitas vezes a gente se depara com o descaso, com a injustiça, com a falta de amor das pessoas, com a revolta contra Deus, com a apatia espiritual, com a apatia em relação à nossa pessoa.
Muitas vezes a gente se depara com a ingratidão das pessoas. E o que a gente é tentado a fazer nesta hora? Eu não sei vocês, mas a minha tentação é amaldiçoar, jogar uma praga, se fosse falar na linguagem comum, jogar uma praga nessa pessoa aí, amaldiçoar ela. A minha tentação é desanimar da vida, é desanimar das pessoas, é perder a alegria, é ficar nervoso, revoltado, irritado, é dizer também não vou fazer mais nada, já que por todo lado que eu viro a essa confusão, a esse problema. Mas Jesus não faz assim. Jesus ouve da morte trágica e covarde de João Batista, que era o seu profeta, que era o homem que tinha batizado Jesus, que era o precursor de Jesus. Jesus sabe de toda a corrupção no império, Jesus sabe de todas as pessoas que vinham até ele, muitas vezes vinham só para receber alguma coisa, muitas vezes vinham só para ter uma cura, muitas vezes vinham só para comer alguma coisa. Jesus sabe de toda essa situação. Ele, ao invés de ficar profundamente magoado com aquela geração, e me faz lembrar da cruz, quando ele está naquela situação, e me faz lembrar do Getsêmani, quando Pedro arranca a espada e corta a orelha de um soldado que vem prender Jesus, diante de tanta covardia, daqueles homens querendo assassinar Jesus, porque tinham inveja dele. Jesus disse, fica quieto aí, Pedro, se eu quisesse, eu tenho 12 legiões de anjos, só esperando para destruir todas essas pessoas, só eu fazer um estalo de dedos e todo mundo aqui morre imediatamente. Mas Jesus não faz isso, ele continua expressando o amor, mesmo diante da circunstância mais catastrófica de uma sociedade corrompida. O texto diz, ele tem compaixão da multidão, e não só expressa o amor, mas ele expressa o poder de Deus, curando todos os seus enfermos. Ou seja, Jesus é uma fonte de compaixão e cura. Por isso nós não estamos aqui, irmãos, para produzir raiva. Nós não estamos aqui para replicar a injustiça. Nós não estamos aqui para reproduzir o problema. Aliás, nós não estamos nem aqui para discutir com o mundo. Nós não estamos aqui para ter uma voz na sociedade. Tem gente que acha que a igreja está aqui para discutir. Então o camarada põe um negócio lá contra a verdade do Evangelho, contra Jesus no Facebook, e aí ele acha que a gente tem que se levantar e rebater aquilo na altura, e dialogar com os filósofos, e brigar com esse pessoal, com os sociólogos, com esse pessoal da educação, com esse pessoal da sociologia, que está de alguma forma tentando destruir a cultura. E aí a igreja entra nessa briga, a igreja entra nessas discussões, a igreja entra nessas coisas. Nós não estamos aqui para discutir, não há discussão com o mundo, não há. Porque não há comunhão entre luz e trevas, porque não há diálogo com o mundo, porque nós falamos de verdades eternas, nós falamos do poder de Deus, eles falam de coisas terrenas, não há discussão entre nós. A igreja não está aqui para ter uma voz nesta terra, a voz da igreja é a voz do poder de Deus. Nós estamos aqui para impactar o mundo com o poder de Deus. Não estamos aqui para discutir, nós não estamos aqui para brigar no Facebook, nós não estamos aqui para reivindicar uma voz da igreja em meio às filosofias desse mundo. Não, isso é perda de tempo, porque esse mundo está cego, surdo para a verdade que nós vamos falar. Não é isso, eles não estão neste nível de discussão conosco. Nós não estamos aqui
para colocar qualquer discussão com o mundo, nós estamos aqui para impactar o mundo com o poder de Jesus Cristo na nossa vida. É para isso que estamos aqui. Jesus não se propunha a ficar discutindo com o Estado romano. Jesus não ficou discutindo com Pilatos. Muitas perguntas que fizeram para Jesus, ele nem respondeu. Porque o papel da igreja não é entrar no nível da discussão com o mundo. O mundo está perdido. O papel da igreja é impactar o mundo com o poder de Deus na sua vida. Eu não estou dizendo que você não pode dialogar com pessoas, que você não pode conversar com pessoas, mas nós não estamos aqui para convencer as pessoas no diálogo, nós não estamos aqui para convencer as pessoas na briga, na discussão, nós estamos aqui para levar o poder de Deus na nossa vida, e é este poder que vai transformar a vida das pessoas. Não estamos aqui para ter uma voz na sociedade. Ao contrário do que muita gente está falando hoje, eu penso, nós não estamos aqui para ter uma voz na sociedade. Não. Grupo X pode querer ter uma voz na sociedade e buscar um lugar. Grupo Y pode querer lutar por uma voz na sociedade. O outro grupo pode querer lutar e buscar o seu espaço na sociedade. A igreja não. A igreja não tem voz na sociedade. A igreja é a voz do céu, a igreja é o impacto do poder do Espírito Santo na vida do povo. A nossa realidade é que nós devemos ser tão cheios do Espírito Santo, que onde chega a luz, as trevas se dissipam. Nós não estamos aqui para discutir, nós estamos aqui para manifestar o cheiro de Cristo aonde estivermos. Não estamos aqui para brigar de igual para igual. Não estamos aqui para conquistar o nosso espaço. Não! Isso são argumentos filosóficos do mundo. Não tem nada a ver com a gente. Nós estamos aqui. Você, de uma determinada categoria de trabalho, então pode até lutar por algum espaço ali. Mas igreja, falando de igreja, nós estamos aqui para impactar o mundo com o poder de Deus. Este é o nosso papel, é o nosso único papel. Nós estamos aqui para impactar a sociedade com o amor e o poder de Deus. Jesus impactou as pessoas com a demonstração do amor e do poder de Deus, porque só assim nós poderemos viver em tempos difíceis com objetividade e com significância. Além disso, Jesus também vem para nos ensinar outra realidade maravilhosa. Nós vemos isso quando ele disse aos discípulos, para darem de comer à multidão. Agora é o momento da multiplicação. Mas os discípulos disseram para Jesus, como que nós vamos dar de comer à multidão, se nós temos só 5 pães e 2 peixes? O que é isso para tantos? Porque aqui o texto relata que havia 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 5.000 homens, sem mulher e sem criança, contado. Bom, por baixo aqui, eu acredito que devia ter 20.000 pessoas. Mais ou menos, 20.000 pessoas ali. Então eu tenho 5 pães e 2 peixes para 20.000 pessoas. E aí então os discípulos começam a perceber que por si mesmos eles eram insuficientes para saciar a multidão. Aqui nós vemos no texto relatada a nossa insuficiência, a nossa incapacidade. Tudo o que a gente tem é 5 pães e 2 peixes, e isso não é suficiente para saciar a multidão. Mas Jesus é capaz e é suficiente. Então, se você tem Jesus, você tem a suficiência. E aí o que Jesus faz? O que Jesus faz com a insuficiência humana? Ele diz, traga a mim. E os homens trouxeram 5 pães e 2 peixes. E o verso 19 do texto que lemos vai dizer que Jesus olhou para o céu.
Que maravilha! Ele pega os 5 pães e os 2 peixes, e ele olha para o céu. Vejam que ele não olhou para o tamanho da multidão. Vejam que ele não olhou para a insuficiência dos discípulos. Vejam que ele não olhou para os pães e os peixes. Ele não olhou para a pequena quantidade, 5 pães e 2 peixes. Ele não olhou para isso. Ele não olhou para as dificuldades da vida. Ele não olhou para a maldade humana. Ele não olhou para os pesares das situações. Mas o texto diz que ele olhou para os céus. Eu fico me imaginando se eu estivesse lá. Talvez eu olharia para os 5 pães e 2 peixes, mas só isso. E olharia para os discípulos e diria: mas vocês nem para trazer mais pão, só 5 pães, vocês são 12. Vocês são 12, não está dando nem um pão por pessoa. Talvez eu olharia para a multidão e diria: realmente, 20.000 pessoas é muita coisa. Talvez eu olharia para a incredulidade dos discípulos, dizendo: mas vocês não têm fé nenhuma mesmo, hein? Não está vendo que eu estou aqui? Mas Jesus não olhou para nada dessas coisas. Ele pegou os 5 pães e 2 peixes e olhou para os céus. Irmãos, isso me ensina que o nosso ponto de referência tem que ser os céus. Não pode ser os recursos humanos. O nosso olhar não pode estar fixado nas pessoas. O nosso olhar não pode estar apontando para os problemas. O nosso olhar não pode estar nas frustrações. O nosso olhar nem pode estar nas malignidades. Nós temos que olhar para o céu. Este é a nossa única direção. Nós temos que olhar para o céu. Nós somos tentados muitas vezes a olhar para os problemas. Já foram conversar com pessoas que estão com olhar nos problemas? Já foi conversar com pessoas que estão com olhar nas dificuldades? Ela só fala das dificuldades, mas olha, está acontecendo isso, está acontecendo, aí minha vida, aí não dá, aí não aguento mais, não estou aguentando, não consigo mais, não vivo, aí difícil, aí acabou o dinheiro, e agora o que eu faço? Minha vida não sei o que vai ser. Pessoas que estão olhando para os problemas, aí não tenho o suficiente, não dá, não vai dar certo, não vou conseguir. São pessoas que só olham para o lado errado. Tem gente só olhando para a malignidade humana, tem gente só olhando para as frustrações. Olha, eu sou um frustrado na vida, não deu certo, isso não deu, aquilo não deu certo, casei, não deu certo, casei, fiz aquilo, não deu certo. Tem gente só olhando para as frustrações. Irmãos, nós temos um único olhar e Jesus ensina isso aqui. Ele pega aquilo que era uma miséria, 5 pães e 2 peixes para 20.000 pessoas, não dá nenhuma migalha para cada um. Imagina dividir 5 pães. Se tivesse 5 pães aqui, nós aqui nesse grupo aqui que temos, não conseguiríamos comer 5 pães e 2 peixes. Bom, eu como 3 pães. O Luiz Fernando come os 5 pães sozinho. E o Vanderlei come os outros 2 peixes. Não sobra mais nada para ninguém. Agora, aqui, 5 pães e 2 peixes para 20.000 pessoas é uma miséria. Ele pega aquela miséria, e diante da miséria, ele não olha para a miséria, ele olha para os céus, porque o olhar de Jesus sempre está no Pai. Nós precisamos aprender isso na vida. Nós não precisamos olhar para o problema, para a dor, para a dificuldade, para as misérias humanas. Nós precisamos olhar para o Pai. O nosso olhar está em Deus, em Jesus. Você não tem que olhar para o pastor, você tem que olhar para Jesus. Você não tem que olhar para os irmãos, você tem que olhar para Jesus. Você não tem que olhar para o que caiu, você tem que olhar para Jesus. As pessoas, via de regra, só olham para o lado errado. Não, eu vou desistir da igreja, porque vi aquele lá, aquele ali também, aquele falou aquilo, aquele outro é assim, aquele caiu em adultério, vou sair, não aguento mais, vou sair fora. Meus irmãos, onde está o teu olhar? O meu olhar tem que estar para o céu, somente para o céu. Esta é a direção para a qual aponta o meu olhar. É assim que precisa ser. Jesus olhou para o céu. O Salmo 121, verso 1 e verso 2 diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu olhar tem que estar para o céu. Não importa as circunstâncias, o nosso olhar tem que estar no céu. Só assim nós poderemos
viver em tempos difíceis, você quer aprender a viver em tempos difíceis, olhe para o céu. Olhe para o céu. Olhe para o céu. Eu me lembro de um pastor que foi atender uma irmã no hospital, que tinha acabado de perder o filho, nasceu e morreu. E ele disse para aquela irmã: olhe para a cruz. Olhe para a cruz. E eu me lembro no dia que eu fui dar a notícia para os meus tios, que o filho amado, caçula, tinha morrido afogado no mar. E eles chorando, eu me lembrei dessa frase, eu disse: olhe para a cruz, porque o nosso olhar está no céu. É de lá que vem a solução para a nossa vida. Além disso, Jesus também veio nos ensinar outra lição importantíssima na vida. O texto, no verso 19, disse: tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças. Deu graças. Jesus nos ensina aqui que para lidar com tempos difíceis, nós precisamos ter sempre a prática do agradecimento. Deu graças. Essa é uma lição muito importante, irmãos. Às vezes já é difícil dar graças quando estamos supridos. Porque quando estamos supridos, às vezes a gente esquece de dar graça. Porque tem tanto, vamos comer. Esquece de valorizar e dar graça porque tem abundância. Agora imagina dar graças quando a gente não tem o suficiente. Aí é complicado. Olhar e ver só 5 pães e 2 peixes para 20.000 pessoas e dar graças, ao invés de reclamar: Pai, graças te dou por 5 pães e 2 peixinhos. É muito difícil. A prática do agradecimento é uma das lições mais importantes que a igreja precisa aprender. Quem não agradece no pouco, não se iluda, não agradece no muito. Nós precisamos viver em gratidão, irmãos, em agradecimento. E a minha pergunta esta noite é: você agradece? Você agradece quando a mesa está farta? Você agradece quando só tem arroz e ovo? Você agradece quando só tem arroz? Você agradece quando não tem nem o arroz? Você agradece quando está frio? Você agradece quando está calor? Deu graças. Você agradece quando você vai dormir? Você agradece quando você levanta, acorda de manhã? O Senhor tem me despertado, tocado ao meu coração para uma vida de gratidão. Você agradece quando pega o copo de água na mão e vai beber? Sabe, mas água? Você agradece pela água? Imagina ficar sem a água. Você agradece? Uma vez o pastor, quando eu era adolescente, foi em casa e pediu um copo d'água. E minha mãe deu um copo d'água. Ele pegou o copo d'água e disse: graças te dou, Jesus. E aquilo impactou a minha vida. Eu disse: você vai beber, ele vai agradecer por um copo de água. Você agradece pelo copo de água? Você agradece ao acordar de manhã, abrir a janela e ver o sol raiando? Você agradece? Agradece pela família? Agradece pelo serviço que você tem? Você agradece pelo salário? É difícil agradecer pelo salário, porque via de regra o salário é muito menor do que aquilo que a gente precisa. Mas você agradece pelo que vem?
Você agradece pelo passamento, porque não é pagamento às vezes é passamento. Ele entra e já passa, você nem vê direito, mas você agradece? Você agradece pelo carro, seja ele novo ou velho, você agradece? Agradece pelos filhos? Você agradece pela mulher, pela esposa, seja ela chata ou não? Você agradece pelo marido, seja ele legal ou não? Você agradece? Você agradece pela igreja, os irmãos, não o templo, o prédio, tem que agradecer pelo prédio, porque a gente tem um lugar para estar. Se chover, a gente está aqui, não se molha. Mas você agradece pelos irmãos, pela igreja, pela liderança da igreja, você agradece pelas oportunidades que Deus te dá para falar do Evangelho, pelos amigos, você agradece pela cidade, pela rua, pelos pássaros, pelas estrelas, pelo cosmos, pelo vento, pelo ar. Você agradece por poder andar, pensar, falar, se expressar, ter a sua autonomia, entre aspas. Você agradece? Você agradece pela noiva, pela namorada, pelo namorado, pelo casamento, pelo pai, pela mãe. Você agradece? Porque Jesus pega 5 pães e 2 peixes, que era nada, perto de 20 mil pessoas, e dá graças. Dá graças. Eu sei que talvez alguns possam estar passando muitas dificuldades, mas experimente agradecer. Experimente agradecer. Experimenta ter como prática de vida, de manhã, a primeira coisa a fazer de manhã, cuidado, a primeira coisa a fazer de manhã, não é levantar e reclamar, ei, hoje é segunda-feira, ai, que cansado, essa não é a primeira coisa a fazer, não, a primeira coisa a fazer de manhã, é abrir a janela, tem que abrir a janela. Eu não gosto de casa escura, a Carla já sabe disso, eu não gosto de nada escuro, eu gosto de luz. Eu gosto de luz. Então, quando eu acordo, eu já gosto de abrir a janela. Eu gosto de ir na sala e abrir a janela. Abrir e ver o sol. E ver a claridade. Experimenta fazer isso como prática de vida. A primeira coisa do dia. Abre a janela e diga glória a Jesus. Não num ritmo religioso, nada disso, nada dessas besteiras. Mas de coração. Experimenta agradecer ao Senhor pelo dia. Do seu jeito, fale. Fale, obrigado, Senhor, por esse dia, que bom que eu acordei hoje, que bom que eu estou aqui, melhor estaria ser no céu, mas estou aqui ainda, que bom, graças a Deus. Agradeça. Quando você faz aniversário, 90 anos de idade, agradece pelos 90, ou queria ter morrido com 30? Então, agradeça. Não, estou ficando mais velho, não pode fazer festa aí, que eu estou ficando mais velho, não faz. Não, faz festa sim. Não faz festa de aniversário igual Herodes, que não presta, mas faz festa do seu aniversário. Se você tem 50, agradece pelos 50, porque muita gente morreu com 20. Se você tem 70, agradece pelos 70. Agradecimento, é isso que Jesus nos ensina a fazer. Então, para viver em tempos difíceis, Jesus nos ensina a continuar sempre expressando o amor, apesar das misérias humanas. Jesus nos ensina a olhar para o céu e não para as dificuldades. Jesus nos ensina a ter a prática do agradecimento. E última, para vocês irem embora, a última lição que eu gostaria de enfocar essa noite, é que Jesus também nos ensina algo muito tremendo. Quando você lê o texto ainda no verso 19, está escrito: tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças, e partiu os pães. E em seguida, deu aos discípulos, e estes, à multidão. Ou seja, depois de Jesus dar graças, tinha multiplicado já? O texto não diz, mas eu creio que ainda não. Depois de dar graças, ele partiu. E quando ele partiu e repartiu,
começou o poder. Irmãos, em dias difíceis nós precisamos ter como prática da igreja, preste atenção, a igreja precisa ter essa prática. Nós precisamos ter como prática da igreja o repartir. Dos pontos da nossa visão ministerial que está ali é ensino, comunhão, partilha e busca. A igreja precisa aprender a repartir o que tem. Repartir o que tem. Repartir. Partilhar. Não é só para mim. Vou partilhar. Jesus partiu e deu. E os discípulos começaram a partir. E quanto mais partia, mais tinha. Partilhar é algo que a igreja precisa praticar. A partilha do que é meu. Pode ser que você não tenha dinheiro para partilhar, mas partilhe daquilo que você tem. Se é tempo, se é aquilo que você sabe fazer, se é coisas que você gosta de fazer, partilha daquilo que você tem. Não guarde só para você, partilha, dê aos outros. Enquanto você não partilha, você não consegue saciar. Enquanto você não partilha, aquilo não tem utilidade nenhuma. Os 5 pães e 2 peixes, pouca ou nenhuma utilidade teriam para aquela multidão, se não fossem partilhados. Enquanto a gente não partilha, não acontece o milagre. E o milagre não é que você vai ter muito. Hoje em dia se prega isso. Partilha, quanto mais você dá, mais você vai ter. Então o cara vai dando para receber mais. Não é isso. Pode até ser que Deus te dê mais. Mas é partilhar para saciar a fome do outro. Então o objetivo da partilha não é eu retornar para mim. Pode retornar, e muitas vezes isso acontece. Mas o objetivo da partilha é o outro. É para quem eu dou. Então, quando eu partilho, eu tenho a intenção de saciar a fome do outro, de saciar o desejo do outro. Então, partilha, porque senão o milagre não acontece. O milagre é saciar a fome do outro. Tem gente que espera multiplicar primeiro para depois partilhar. Não é assim que funciona. Vocês viram o Pedro pregando na mensagem domingo passado, falando sobre Elias. Mas é interessante quando ele diz para a mulher, vai lá, faz o pão, faz o bolo para mim primeiro, e depois, primeiro tem que partilhar, para depois acontecer. Então eu preciso aprender essa arte da partilha. Não adianta esperar multiplicar primeiro para depois repartir. Jesus começa a repartir, e depois começa então a multiplicar. Então, o primeiro ato da igreja é repartir. Repartir o quê? Repartir o seu tempo. Repartir o seu amor. Repartir a sua ajuda. Repartir aquilo que você tem. Aquilo que você sabe fazer, reparte com o outro. Se você sabe tocar, toque para o outro. Se você sabe fazer um bolo, faça um bolo para o outro. Se você tem condições financeiras, reparta com o outro. Quando eu guardo só para mim e para os meus, eu fico com 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes era a coisa para os discípulos, e ainda não dava direito para eles comer, era só a reserva da família. Quando fica na família, fica só na reserva, mas quando parte com o outro, aí começa a multiplicar para ajudar outros. Então Jesus começa a repartir. A igreja só sobreviverá em tempos difíceis se ela aprender a repartir. Se a igreja retiver, ela vai morrer. Em tempos difíceis a gente precisa repartir. Nós estamos em tempos difíceis financeiramente, precisamos aprender a repartir. A igreja não pode ver alguém com necessidade e falar cada um no seu problema. Isso não é igreja. Pode ter 1000 pessoas no lugar. Se tiver alguém com necessidade e ele não for atendido, aquilo não é uma igreja. Igreja é quando a gente reparte.
É quando a gente reparte o que a gente tem. É assim que precisa ser. Então, para viver em tempos difíceis, Jesus nos ensina a continuar expressando o amor, apesar das misérias humanas. Para viver em tempos difíceis, eu preciso ter um olhar no céu, e não nos problemas ou nas misérias. Para viver em tempos difíceis, eu preciso aprender a agradecer aquilo que tenho. E para viver em tempos difíceis, eu preciso aprender a repartir. Se a igreja aprender essas lições, nós aprendemos com a multiplicação dos pães e peixes. E a glória será dada ao Senhor para sempre. Em nome de Jesus. Fiquemos em pé e vamos orar. Enquanto os irmãos vêm aqui à frente para tocarmos, eu não sei qual é a sua situação, mas eu sei que Jesus quer que você aprenda a expressar o amor, sempre, a expressar o amor, mesmo diante das misérias, da malignidade humana. O que fazem de mal cortando a cabeça de João Batista não é, de forma alguma, pretexto para a gente se encalacrar, se aprisionar e não expressar o amor de Deus. Continue amando, continue tendo compaixão da multidão, por mais perversa que a multidão seja, ela precisa do amor de Deus. Tenha um olhar sempre para o céu, sempre para o céu. Agradeça sempre. Compartilhe aquilo que você tem para a glória do Senhor. Não guarde só para você, não guarde. Há uma ironia muito grande da vida. E a ironia da vida é que a vida nos dá um tempo de vida aqui na terra. E a maioria das pessoas passa o tempo de vida juntando para si. Mas chega um momento em que a vida fala, acabou o seu tempo. E tudo que ela juntou, ela não consegue levar absolutamente nada. Nada. Nada vezes nada. Compartilhe. Em nome de Jesus. Senhor Deus amado, abençoe teu povo que ouviu a tua palavra esta noite. Ajuda-nos a continuar à semelhança de Jesus, expressando o amor a todas as pessoas, mesmo diante de tanta malignidade, de tanta perversidade, de tanta violência, mesmo diante de tanta apatia, indiferença, mesmo diante de tanta injustiça. Ajuda-nos a não ser corrompidos por essa injustiça, por essa malignidade, por essa violência. Ajuda-nos a não ceder, a continuar vivendo na expressão mais profunda do amor, da compaixão de Deus. O que o mundo precisa não é de violência, o mundo precisa de amor. Senhor, nos ajuda a olhar para o céu, sempre olhar, não nos desviarmos do nosso olhar de Ti, Senhor. É para Ti que temos que olhar. Ajuda-nos, Senhor, sempre a agradecer. Não importa as circunstâncias, nós queremos ter um espírito de gratidão. Ajuda-nos a compartilhar, sempre repartir, sempre doar. É assim que é para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.